Ensaio de dureza Rock ou B. Trabalho apresentado para matérias de materiais de construção mecânica 2. O trabalho vai ser apresentado na ordem respectiva de João Vitor, no caso eu, Carlos Eduardo, Rafael e Matheus. Próximo slide. Histórico do ensaio. A primeira solicitação de patente referente ao ensaio de dureza Rockwell foi solicitado em 1914. Demorou em torno de 5 anos para ser concedida essa patente. De 1914 a 1919, o Stanley e o Hank Rockwell, os criadores do ensaio, eles não trabalhavam mais juntos. Então, o Stanley acabou dando sequência à sua criação, né, melhorando ainda mais o ensaio e acrescentando novas técnicas a ele. Esse ensaio, ele basicamente nos permite descobrir a dureza de metais diversos, desde os mais moles até os mais duros. Assim também como alguns polímeros, né, apenas variando as suas escalas. Qual era mais ou menos a ideia do Stanley e do Hugh Rockwell quando eles pensaram em criar o ensaio de dureza Rockwell? Era basicamente suprir uma necessidade que havia na época de um ensaio que não demandasse um tempo grande para ser realizado e que não danificasse o material que estava sendo ensaiado. Porque os ensaios que eram realizados naquela época, eles acabavam demandando um tempo muito longo para ser realizado e eles danificavam muito a amostra que estava sendo ensaiada. Então, muitas das vezes, aquela amostra ela era descartada e isso acabava gerando custo adicional à empresa, né? Próximo slide. Definição do ensaio. A definição basicamente consiste na penetração de um corpo de prova por um penetrador, que em nosso caso, a escala B, é um penetrador de esfera, de aço ou de carboneto de tungstênio, de diâmetro de 1,16, mas que nas outras escalas, esse penetrador ele pode variar de diamante a esférico, de diâmetro de 1,16 até meia polegada. As definições básicas desse ensaio são cargas adicionadas em etapas sobre um penetrador. Primeiramente, é aplicada uma pré-carga para garantir um contato mais firme entre o penetrador e o corpo de prova, que está sendo ensaiado. Logo após, é aplicado a carga adicional, que é determinada pela escala que está sendo utilizada no ensaio. Em nosso caso, a escala B, essa carga pode variar de 50 a 100 kg força, por um tempo determinado. Após esse tempo, é retirado a carga adicional, deixando apenas a pré-carga, e desta forma, o valor da dureza ele é apresentado diretamente no visor do durômetro. Dessa forma, acaba deixando o procedimento do ensaio, né, basicamente, quase isento de erros humanos. Próximo slide. Aplicação da escala HRB. A sua aplicação ela é mais voltada a materiais mais macios, né? Como, por exemplo, ligas de cobre, ligas de níquel, ligas de alumínio e aços que não foram temperados. Próximo slide. Corpo de prova. Para a realização do ensaio, o corpo de prova ele tem que estar preparado, ele tem que ser preparado. Porque não é correto você realizar um ensaio onde o corpo de prova esteja com a sua superfície com alguma imperfeição. Isso pode influenciar na medida que vai ser apresentado pelo equipamento. Então, é necessário que o corpo de prova esteja com uma superfície sempre plana, com um bom acabamento. Se possível, ela tem que estar polida ou lixada. E ela tem que estar sempre limpa, porque qualquer resquício de alguma sujeira ali, né, no corpo, na superfície do corpo de prova, isso pode acabar influenciando no valor que vai ser apresentado no equipamento, né? Lembrando que, basicamente, esse ensaio ele não é destrutivo. Ele não altera ele não altera o material, né? Então, ele pode ser realizado nas peças que serão voltadas, que serão oferecidas, que serão distribuídas ao consumidor final. Normas do ensaio. A norma brasileira para a realização do ensaio
é a NBR 6671, da ABNT, que é a que a gente mais utiliza aqui. A norma internacional mais utilizada é a ASTM 18, que é a norma internacional que geralmente todos os países usam para reger os ensaios. As especificações básicas dessas normas geralmente são a espessura do corpo de prova, polímetro da amostra e temperatura para o ensaio. Esses métodos de teste cobrem a determinação da dureza Rockwell e da dureza superficial Rockwell de materiais metálicos, pelo princípio de dureza de indentação Rockwell. Este padrão fornece os requisitos para as máquinas de dureza. Então, no caso, todas as máquinas regem essas normas, tanto a NBR 6671 aqui no Brasil, e dependendo dos ensaios utilizados, as normas internacionais, que no caso a ASTM 18. Esse padrão fornece requisitos para as máquinas de dureza Rockwell e os procedimentos para realizar esses testes de dureza. Próximo slide. Neste caso, a gente vai mostrar os locais para a realização dos ensaios. No caso, geralmente são ambientes fabril, laboratórios específicos, no caso. Aqui nessa imagem, a gente está mostrando o durômetro para realizar o ensaio na indústria, no caso, no ambiente fabril. Que isso aí é onde a pessoa pega a peça, faz toda a medição da espessura e faz essa imagem demonstra bem como funcionaria esse ensaio. Próximo slide. Em relação às especificações de temperatura, na indústria, sempre tem uma determinação da norma. Então, no caso, as amostras devem ser condicionadas. Geralmente são 23 graus, né, que é a temperatura padrão, podendo ser 2 para menos, no caso 21 a 25 graus, ou 2 para mais, ou no mínimo 1 hora antes do ensaio. As amostras devem ser condicionadas nessa temperatura dos ensaios para garantir uma boa medição e resultados das amostras realizadas. Quando o material depender da umidade relativa, usará a norma ASTM D618, procedimento para condicionamento de corpo de prova. Isso aí geralmente quando é para fazer uma outra questão de temperatura. Próximo slide. O penetrador, que a gente utiliza geralmente na escala Rockwell B, HEB, penetrador da esfera de 1,16, podendo ser de carboneto de tungstênio ou de aço. Esse penetrador que a gente está mostrando é onde a gente faz a medição e a posição da escala no relógio, do relógio Rockwell. Próximo slide. A descrição do processo é o ensaio de dureza é um processo simples. Então, primeiramente, antes de começar o ensaio, a gente tem que preparar a máquina, o durômetro, adequando o penetrador ao corpo de prova adequado para fazer o ensaio. No nosso caso, como a gente vai usar a escala B, nosso penetrador é uma esfera, é um aço esférico de 1,16. E aí são 4 passos simples que a gente faz um teste de questão de minutos. O primeiro passo, a gente aproxima a superfície do corpo de prova ao penetrador, no durômetro. O segundo passo, a gente submete o corpo de prova a uma pré-carga menor, que é para posicionar ele de forma que quando a gente for para o terceiro passo, que é a aplicação da carga maior, o corpo de prova não se move para não dar cálculo errado. O terceiro passo, como eu já falei, a gente está aplicando a carga maior e a gente vai, no nosso caso aqui no exemplo, a gente está usando um ponteiro analógico. Então, a gente vai aplicar a carga até o ponteiro parar. O ponteiro parou, a gente vai tirar a carga menor, aí vai esperar o mostrador parar no valor indicado e vai ter o resultado do ensaio. Próximo slide.
O resultado do ensaio ele é simples. Se for com durômetro de escala analógico, ele vai aparecer duas escalas. A escala preta, que é a parte de fora, e a escala vermelha, que é a parte interna. Com o nosso caso, o HRB, a nossa é a escala vermelha. E aí, um exemplo do ensaio é que se ele dá 20 HRB, aí a gente vai explicar essas siglas. O 20 é a dureza do material ensaiado. O HR já significa que é a medida de dureza Rockwell, e o B está explicando qual é a escala que a gente está explicando. Se por acaso o durômetro for de escala digital, quando a gente já programar a escala, o valor que der já está na escala programada, então não precisa ficar procurando se é a escala vermelha ou preta. Próximo slide. E aí a gente tem algumas vantagens e outras desvantagens nesse ensaio. As vantagens é que a medida que a gente do cálculo de durômetro já aparece direto no aparelho. É um ensaio rápido, a gente consegue atender uma grande escala de aplicações de materiais e a gente não consegue, como fala, a máquina não permite ter erros humanos. Como ensaiar diretamente na máquina, não tem intervenção humana para que possa ocorrer erros. O ensaio não é instrutivo, aí a gente consegue, por exemplo, fazer o ensaio numa peça e depois utilizar essa peça o que ela foi projetada sem ter, como eu posso dizer, sem ter a perca de só ensaiar a peça e ter que descartar ela. E é um ensaio com custos acessíveis comparados aos outros tipos de ensaio. Algumas desvantagens é que, dependendo do material, se a gente vai usar o cobre ou aço ou alguma coisa assim, a gente tem que colocar o penetrador correto para poder fazer o cálculo. E aí, nisso fazer o ensaio. E nisso a gente pode demorar um pouquinho só em procurar o penetrador certo para colocar na máquina. Próximo slide. E aqui a gente tem outras escalas Rockwell. A gente utilizou a esfera de aço na escala B, mas, por exemplo, se a gente for usar na escala A, a gente vai usar um cone de diamante de 120 graus. E aí, só que aí já é para outro tipo de aplicação, que seria chapa de aço, metal duro, aço com endurecimento superficial. No nosso caso, a gente, com a esfera de aço de um 16, a gente consegue utilizar no cobre, nas ligas de alumínio, aço de baixo carbono e ferro fundido maleável. Isso aí na escala B. A escala C tem o cone de diamante e a escala E tem a esfera de aço, mas aí já muda a carga aplicada. E aí, dependendo do material. Mas como não vem no nosso caso, aí a gente encerra por aí. É o próximo slide. Então, agora falando um pouco sobre o durômetro, que é a máquina de realizar o ensaio de dureza. Existem diversos componentes, mas nós vamos destacar os principais. Começando pela haste de elevação, que ela ajuda o durômetro a fazer pequenos movimentos para cima ou para baixo. A alavanca do amortecedor, que libera as cargas. O corpo principal, que basicamente é todo o corpo do durômetro. A haste do volante, que faz o fuso principal subir ou descer. Na ponta desse fuso nós temos o batente plano, que nesse caso é plano, mas há diversos outros tipos de batentes. Tem o penetrador, nós podemos trocar, e nós encaixamos esse penetrador no porta-penetrador. Também tem o relógio comparador, que é onde a gente consegue fazer a visualização do resultado do ensaio. Tem a tampa superior, a tampa traseira, que ela é removível e através dela nós conseguimos trocar as cargas de acordo com cada escala de dureza. E também tem os pés niveladores dianteiros. Então a gente consegue ajustar esses pés para deixar sempre o durômetro em perfeito nível. Agora falando um pouco sobre os tipos de durômetro. Então, basicamente, nós temos dois grandes tipos. Os durômetros de bancada e os durômetros portáteis. Os de bancada nós podemos encontrar tanto analógico como digital. E o portátil a gente encontra em sua maioria sempre digital. Mas também tem alguns modelos analógicos, mas que são difíceis de encontrar no mercado.
Então, os de bancada, eles são interessantes para peças razoavelmente pequenas e leves. O portátil tem uma aplicação interessante também, que é para peças que são muito grandes. Um exemplo de aplicação são bobinas de aço. Então, o operador não consegue mover essa bobina, que geralmente é em grande dimensão, até o durômetro. Então, nós fazemos o caminho inverso. Movemos o durômetro até a bobina e imediatamente já consegue fazer o ensaio da dureza. E nós temos um durômetro analógico, idêntico a esse, lá na Unicid. Então, ele faz o ensaio nas escalas Rockwell B, C, e algumas outras escalas, dependendo do penetrador. A gente fez um levantamento dos custos médios dos durômetros. Então, a gente pegou as principais marcas do mercado e fez um levantamento, uma média desses valores. Então, os de bancada analógico, nós encontramos no valor médio de 19 mil reais. Os digitais, nós encontramos no valor médio de 29 mil reais. E os digitais portáteis, nós encontramos no valor médio de 22 mil reais. À primeira vista, esse valor é bem grande e assusta. Mas se nós compararmos esses valores de durômetros com durômetros de outras escalas, como Vickers ou Brinell, nós conseguimos visualizar que é um custo bem em conta. Alguns dos tipos de acessórios opcionais para durômetros que todas as outras marcas oferecem, então a gente consegue trocar aquele batente e colocar um batente com um diâmetro maior, caso a peça seja um pouco maior. Nós podemos também colocar batentes em V para peças cilíndricas, então nós apoiamos o cilindro ou a peça naquele entalhe em V. E também é possível colocar também um suporte para peças longas. Então, se for uma peça comprida, é possível colocar um suporte para apoiar ela e fazer o ensaio de forma segura. Agora, falando um pouco sobre calibração, então, todo durômetro é necessário fazer a calibração e a verificação. A gente faz essa calibração e essa verificação utilizando-se um padrão de dureza com um valor de dureza próximo ou igual a que será ensaiada. Nós indicamos que seja feita essa calibração e verificação sempre a primeira medição do dia. Então, sempre que o operador for começar o turno dele e ele precise fazer o ensaio ao longo do dia, ele precisa fazer a verificação e a calibração do durômetro com esse padrão. E também nós indicamos que utilize esse padrão sempre que for trocar o penetrador. Então, se o operador for precisar trocar o penetrador para fazer o ensaio numa outra escala, ele precisa novamente fazer a calibração desse durômetro. Agora é um vídeo que demonstra alguns elementos dos durômetros. Então, esse aqui, o primeiro modelo é o modelo analógico de bancada, o segundo é o modelo digital de bancada, e o terceiro, a diferença entre o segundo e o terceiro é que o terceiro faz Rockwell superficial também, mas é uma outra escala que não precisa ser comentada agora. O quarto é um modelo específico de durômetro, que nós chamamos de golfinho. Então, ele é utilizado quando o operador precisa fazer o ensaio nas superfícies internas das peças. Esse aqui é um exemplo de ensaio num durômetro analógico. Então, ele está movimentando o batente, está movimentando o fuso, aproximando o batente do penetrador e fazendo o ensaio. Aqui ele aplicou a pré-carga na peça. Logo após a carga também é aplicada. E o operador só precisa distanciar para encontrar o valor da dureza. Esse aqui é o modelo digital, então o operador já seleciona qual que é a escala que ele vai ser ensaiada. Tá vendo? Esse aqui é um exemplo de um batente em V, peça cilíndrica. E assim que ele seleciona a escala, ele já consegue automaticamente ver o resultado. Essa aqui é a tampa traseira, um exemplo de movimentação das cargas de acordo com cada escala de ensaio. Aqui ele seleciona a pré-carga e a carga, de acordo com cada escala novamente. Sempre atrás do durômetro tem a tabela de conversão entre as escalas e quais cargas e quais penetradores para cada escala. Esse aqui é aquele durômetro tipo golfinho, que é indicado para superfícies internas de peças. Ele tem uma haste mais longa para poder alcançar a superfície interna. E é igual o modelo dos digitais, automaticamente aparece o resultado do ensaio.
Nos modelos digitais, depois do ensaio, o operador consegue converter entre as escalas de dureza Rockwell e consegue já fazer a conversão automática já. Tanto normal quanto superficial.